No Brasil, 91% das pessoas são contratadas pelas habilidades técnicas e quando são demitidas, quando não dá certo, são demitidas pela falta de soft skills, pela falta de habilidades comportamentais e socioemocionais. Olá pessoal, bem-vindos a mais um Papo de Balcão. Meu nome é Nathan Gorin e nesse programa nós recebemos grandes empreendedores e líderes que são referências para nós para compartilhar seus aprendizados a respeito de empreendedorismo, negócios, gestão e liderança para pequenos e médios varejistas, comerciantes e empreendedores de todo o Brasil. No episódio de hoje nós temos o Luiz Vabo Júnior, ou somente Vabo. O Vabo tem uma longa trajetória de empreendedorismo, passando como cofundador da CIV, passando pela B2W, pela Stone, como investidor de diversas startups e scale-ups, e hoje empreende no mercado de educação, através do portal de conteúdo Vabo 23, do Além da Facul, e também com uma faculdade de negócios em São Paulo, que é a Link School of Business. Vabo, muito obrigado por estar com a gente aqui hoje. Eu que agradeço o convite, é uma honra para mim poder participar. Muito legal. No mundo de hoje, empresas de todos os tamanhos e os seus líderes, né, os empreendedores, sejam o dono da empresa ou um empreendedor que está dentro da empresa, um líder que já está há muito tempo na empresa e que lidera muitas pessoas, ou líderes que lideram poucas pessoas, empresas de todos os tamanhos têm que lidar com desafios que são novos, né? Então, você vai ter líderes que têm que lidar com habilidades novas que não são o que a gente chamava de hard skills, né? Então, aqui para traduzir um pouco o que significa esse termo, né? Então, as hard skills são as habilidades muito técnicas. Então, os líderes de hoje, que têm um seu restaurante ou uma loja, não basta entender somente de ser um bom vendedor ou de saber como é que gerencia muito bem o estoque ou de saber muito bem como é que se organiza um restaurante. Tem todo um set, né? Uma variedade de outras habilidades que são muito importantes para a liderança e para poder seguir com esses negócios, que são o que a gente chama de soft skills, né? E, Vabo, você poderia falar para a gente um pouco o que são essas soft skills e por que elas são importantes? Com certeza. O que nós observamos é que nós tivemos uma educação, todos nós, na escola, depois na faculdade, muito voltada para isso que você comentou agora, que são as habilidades técnicas. É só lembrar da nossa aula de matemática, física, química, biologia, depois para quem for estudar administração, estudou estratégia, finanças, marketing. Mas a gente sabe que, efetivamente, o que faz a diferença hoje em dia no mercado não é apenas se a pessoa sabe uma ferramenta ou sabe alguma habilidade técnica, mas sim como que ela se comporta diante de novas pressões, diante de um novo desafio, como é que ela trabalha em equipe, como que ela se relaciona com as demais pessoas. Tem uma pesquisa da Michael Page, que é a maior empresa de recrutamento do mundo, e ela fez uma pesquisa que mostrou que no Brasil, 91% das pessoas são contratadas pelas habilidades técnicas e quando são demitidas, quando não dá certo, são demitidas pela falta de soft skills, pela falta de habilidades comportamentais e socioemocionais. Então, as pessoas são contratadas porque têm um currículo bonito, têm uma formação interessante, têm experiência num projeto, mas quando não dá certo, não é por causa disso. Não dá certo porque não sabem lidar com a pressão, não sabem trabalhar em equipe, não sabem negociar ou liderar o time. Então, efetivamente, as soft skills, que na minha visão de soft não tem nada, ou seja, não necessariamente são habilidades tão simples assim, mas são aquelas people skills, habilidades relacionadas ao comportamento e às questões socioemocionais das pessoas, fundamentais que explicam o resultado que as pessoas têm hoje. 58% dos resultados, é uma outra pesquisa também da Talent Smart, 58% dos resultados que as pessoas têm, da performance das pessoas, é explicado pela sua capacidade de inteligência emocional. Então, ainda mais agora, vivemos a pandemia, então a gente tem que ter resiliência, tem que conseguir lidar com a pressão, tem que conseguir sair mais forte desse momento. Então, nunca as soft skills foram tão importantes quanto hoje em dia.
Muito legal. O que a gente vê, né, é que essas soft skills que são muito importantes, né, essas people skills que são muito importantes para as lideranças, né, elas, enfim, você tem líderes de grandes empresas que enfim, lideram muitas pessoas e precisam ter, assim, é inevitável, né, ter esse tato com as pessoas, ter uma inteligência emocional muito forte. Só que isso também se aplica a empresas menores, né? Pequenos e médios varejistas, seja uma loja, seja um restaurante, seja uma clínica, que também tem um líder, né? Que é o dono do negócio, que é o empreendedor, e as pessoas que também trabalham naquela empresa. Quais são essas soft skills, né? Essas habilidades, que não são as habilidades técnicas, que são importantes para esses empreendedores, que têm, enfim, sua empresa aí com 5, 10 funcionários, colaboradores? São fundamentais para todos esses profissionais, tanto para que eles se desenvolvam como empreendedores, quanto para que eles possam orientar o time deles também a se desenvolverem, porque quando o time se desenvolve, entrega mais resultado, as pessoas crescem, a empresa cresce por consequência. Então, eu selecionei aqui algumas soft skills que eu colocaria. Se você pegar um glossário das soft skills, tem mais de 80. Mas se tivesse que selecionar ali as 5 mais importantes para poder ter um foco de atuação, eu escolheria a primeira delas, que é autoconhecimento. Então, efetivamente, o fato da pessoa se conhecer, saber o que ela gosta, o que ela não gosta, qual o propósito dela, onde ela quer chegar, qual é a visão de mundo, como é que a personalidade dela impacta positivo ou negativamente um projeto que ela queira fazer. Esse conjunto de reflexões pessoais, que é o autoconhecimento, eu considero sendo super importante. Para o empreendedor, eu destacaria também disciplina, porque a gente sabe que estamos empreendendo no Brasil. Logo, temos uma série de desafios, temos uma série de dores e problemas que, por um lado otimista, pode ser configurado como uma oportunidade, essa quantidade de problemas, mas a gente vai ter que ter bastante disciplina, bastante foco. A disciplina é a habilidade de você saber dizer não para as distrações, para aquelas gratificações imediatas, aquelas distrações. Eu foco naquilo que deve ser feito. E tem a irmã da disciplina, que é a resiliência. Então, se a disciplina é você dizer não para as distrações, resiliência é você saber receber os nãos que a vida vai te dar. Uma você diz o não, a outra você lida com o não que você recebeu. Então, a gente está vivendo agora um momento de crise. Nós vivemos um mundo VUCA, que é um mundo volátil, incerto, complexo, ambíguo, muita mudança, incerteza. Quando vai acabar a quarentena? Vai ter vacina? Não vai ter? Então, essa quantidade de incerteza afeta cada indivíduo e cada empresa. Então, não adianta que a gente não pode ter mais aquele paradigma daquele líder que sabe tudo, porque ninguém sabe o que vai acontecer semana que vem. Então, por isso que entra em campo outros tipos de habilidades, como vulnerabilidade, humildade, para pedir ajuda, para dizer que não sabe, e resiliência, que é a capacidade de você conseguir resistir às pressões. Tem uma outra habilidade que eu considero fundamental, que é colaboração. Trabalho em equipe e colaboração, porque 95% do que nós fazemos no nosso dia a dia é em time. Só 5%, em média, todos nós fazemos coisas individuais. O tempo inteiro a gente está trabalhando em equipe. Se a gente não tiver esse aspecto de cooperar, de colaborar, de contribuir para que o resultado do time seja superior ao nosso próprio ego, às nossas próprias ambições pessoais, a gente vai ter dificuldade também de lidar com esse mundo. Tem outra habilidade também, que é comunicação. E comunicação, a base da comunicação são duas, né? Falar e ouvir. Então, falar, a sua capacidade de se expressar, a sua capacidade de oratória, de falar em público, de falar para algum interlocutor, e, por outro lado, a sua escutatória, que é a sua habilidade de ouvir. E aí, ao desenvolver a habilidade de ouvir, você desenvolve também a empatia, porque dessa forma você está tentando não julgar o outro, está se colocando no lugar do outro, está entendendo a dificuldade do outro, e dessa forma principalmente agora, depois da pandemia, uma habilidade fundamental. E para fechar essa lista, eu colocaria também negociação, que está está próximo de vendas, tem a ver com influência também. Então, o empreendedor, muitas vezes, ele vai ter que negociar com o cliente, negociar com o fornecedor, negociar com o time, negociar com o sindicato, negociar com o governo, negociar com um monte. A negociação é uma habilidade básica
comportamental, que é fundamental também que os empreendedores se desenvolvam. Muito interessante. No cenário que a gente está hoje, né, como você disse, principalmente nesse cenário, né, da pandemia, dessa incerteza que a gente está passando, vários negócios tiveram que se reinventar, né, para conseguir manter abertos e funcionando, mas só que não é numa situação confortável, né? É uma situação desconfortável de, por exemplo, restaurantes que estavam acostumados a estar com a casa cheia, abertos, gerindo seus funcionários e operando do jeito que sempre operaram, né? Do dia para a noite tiveram que se reinventar para conseguir funcionar como delivery, né? Acho que muita gente teve também que se digitalizar, só que muitas vezes esses negócios não estão na mesma potência, né, ou com as mesmas vendas que estavam antes de começar essa pandemia, né? E aí eu acho que entra um desses pontos muito importantes que você falou, que é o da resiliência, né, que é de conseguir passar forte por esse momento de dificuldade e, inclusive, sair melhor depois desse momento de várias dificuldades. O que você poderia compartilhar com a gente aqui sobre esse assunto de como que encara essas situações difíceis, forte, para os seus times ficar fortes também, né, os seus funcionários estarem fortes e, inclusive, né, sair melhor depois dessas situações que são situações complicadas? Foi até curioso porque surgiu um novo animal no zoológico das empresas. Depois do unicórnio, aquela empresa que fatura e que vale $1 bilhão, surgiu agora a empresa camelo, que é aquela que é a empresa resiliente. Camelo é um animal que tem que passar pelo deserto, temperatura baixa, temperatura alta, tem que guardar alimento, tem que conseguir sobreviver nesse cenário hostil. Então, as empresas camelo são essas empresas resilientes. E mais do que resilientes, o conceito do professor Nassim Taleb, que é o conceito da antifragilidade. Então, resiliente vem da física, é aquela ideia de que você sofreu uma pressão, está numa crise, você conseguiu sobreviver, você conseguiu aguentar firme. O antifrágil eu passo além. Além de eu sobreviver, além de eu aguentar firme, eu saio mais forte. Eu crio uma casca grossa, as mudanças que aconteceram me ajudaram a sair melhor desse ambiente. E é isso, inclusive, que nós desejamos para todos que estão nos ouvindo, que vocês possam desenvolver a sua habilidade de antifragilidade. E dicas para que isso aconteça, tem uma outra people skill fundamental que está correlacionada com a antifragilidade, que é a adaptabilidade. Então, para que você possa sair mais forte, você não pode se cristalizar. Adaptabilidade enquanto ser humano e adaptabilidade enquanto organização. Então, se você se cristalizar de que eu sou assim, meu modelo de negócio é assim, minha empresa é assim, nasceu para ser assim, vai continuar sendo sempre assim, você tem alta probabilidade de não conseguir sobreviver a essa ou a próxima crise. Então, é fundamental que você consiga fazer essa leitura do ambiente para que você possa se adaptar. Normalmente, a recomendação é se adaptar àquilo que o cliente está buscando, porque no final do dia o cliente é a nossa razão, né? Então, nós precisamos sempre conseguir atendê-lo e surpreendê-lo. Então, durante muitos anos, acreditou-se que uma pessoa inteligente é uma pessoa que tinha muito conhecimento. Fulano é muito inteligente, significa que ele decorou um monte de dado, um monte de informação. Isso passou a não ser tão relevante mais, porque o Google está disponível com todas as informações do mundo. Então, inteligente não é mais a pessoa que sabe muito, que tem muito conhecimento. Inteligente é aquela pessoa que não teve até hoje nenhum contato com um determinado assunto. No primeiro momento que tem contato, ele rapidamente, em pouco tempo, consegue ficar acima da média naquele assunto. Ou seja, a inteligência é a sua capacidade de desaprender aquilo que não é mais útil para poder aprender aquilo que for necessário, ou reaprender uma habilidade nova. Então, tem o QI, que é o quociente intelectual, que o pessoal sempre fala sobre raciocínio lógico. O QI ele é importante, mas o QI já não é mais determinante para um sucesso de um profissional. O QI, para fazer uma analogia, o QI é o que te coloca no jogo. Mas o que faz você ganhar o jogo não é o QI, é o QE, que é o quociente emocional. Mas o que faz você ganhar o campeonato é o QA, que é o quociente de adaptabilidade. Então, o QI te coloca no jogo, o QE faz você ganhar aquele jogo, mas o longo prazo, nós todos estamos aqui, a vida é uma maratona, né? Não é um sprint de 100 metros, a gente está todo mundo aqui pelo longo prazo,
você vai ganhar se você tiver adaptabilidade e tiver a capacidade de aprender, desaprender e reaprender. E outra dica fundamental também para desenvolver resiliência e antifragilidade é você ter um propósito muito forte. Você entender muito bem aquilo que o Simon Sinek fala, que é o start with why, comece pelo porquê. Qual que é o seu propósito? Qual que é a sua causa? Por que a sua empresa existe? Por que seus clientes deveriam se importar com isso? Por que seu time deveria levantar todo dia de manhã para ir trabalhar? Não é o serviço que você presta, o produto que você vende, isso é um meio para atingir um propósito. Que propósito é esse? Quando você tem um propósito muito grande e um sonho muito grande também, pode vir qualquer obstáculo. Vai ser pequeno perto do tamanho do seu propósito, vai ser pequeno perto do tamanho do seu sonho. Então, isso ajuda muito também a você entender, olha, eu estou aqui por isso, estamos passando um momento de dificuldade, mas eu vou me ater aqui àquilo que são os meus principais ativos, que normalmente o principal ativo de um líder é o seu próprio time. Então, quando sai o paradigma do líder que sabe tudo e que fala, vai dar tudo certo, vai ficar tudo bem, e entra um novo tipo de líder que é, eu não sei, peço sua ajuda, mas o que eu posso te garantir é que juntos vamos enfrentar essa situação. Eu sou o comandante aqui do navio, não tem como voltar para a terra firme, está vindo uma tempestade enorme, estamos no meio da tempestade, nós estamos juntos aqui para enfrentar isso e nos adaptarmos quando necessário. Então, tendo isso em mente, você consegue sobreviver à crise, não se apegando ao passado e sim tentando fazer uma leitura do ambiente para que possa navegar melhor para o futuro. Pegando um gancho nessa sua resposta, né? O trabalho em equipe, né? Eu acho que ele é uma das coisas que quando o líder ele consegue lidar bem, né, com essas situações difíceis, é uma das coisas que muda o jogo, né? Na verdade, você só consegue vencer o jogo se tiver com a equipe toda trabalhando junto, bem coordenada para atingir um objetivo em comum que geralmente né, quando nos casos de sucesso, fazer o melhor para o cliente, né? E eu acho que a liderança ela tem um papel muito importante nisso, e isso é muito crítico nos momentos de dificuldade, né? E você vê, então, várias das empresas hoje em dia, né, independente do tamanho, mas eu acho que principalmente as empresas pequenas e médias, né, você vê que os colaboradores também estão se transformando para poder passar por esse momento, né? Então, os colaboradores também estão transformando a forma com a qual eles trabalham dentro do restaurante ou dentro da loja para fazer venda online, para ajudar no contato com os clientes nas redes sociais, etc. Como que se promove, né, essa boa coordenação e esse bom trabalho em equipe nessas empresas? Sem dúvida, esse é um papel fundamental dos líderes, no momento que eles conseguem criar um ambiente em que as pessoas conseguem contribuir, o trabalho em equipe acaba sendo um importante vetor de resultado. Tem uma frase famosa do Michael Jordan que ele dizia, there is no I in team, ou seja, não existe a letra I em time em inglês, que é eu, não existe eu num time. But there is in win. O que significa isso? Que mais existe na vitória. O que ele quis dizer é que ele sozinho até poderia ganhar um jogo ou outro. Ele que é o maior jogador da história do basquete. Tem inclusive a série Netflix dele muito boa. Quem não assistiu ainda, vale a pena, muitas lições de liderança e empreendedorismo. Então ele dizia, eu posso até ganhar um jogo ou outro, mas eu jamais vou ganhar sozinho um campeonato. Para isso eu preciso de um time. E o nome que está na frente do time, ele tem que ser muito mais importante do que o nome que está atrás. Porque o nome que está atrás é o nome da pessoa. O time, ele é efetivamente aquilo que coletivamente 1 mais 1 sempre tem a possibilidade de virar 3, 4, 5 e não apenas 2 por essa capacidade. Então tem uma pesquisa do Google que eu gosto muito, que eles fizeram exatamente a pergunta que você me fez, eu vou responder com a pesquisa do Google. O que faz com que um time seja um sucesso do ponto de vista de que é um time de alta performance? Como fazer para que o trabalho em equipe aconteça? E o Google, depois de muita pesquisa, eles são bastante reconhecidos por fazer pesquisas muito profundas com a própria base de clientes e os próprios funcionários deles. Ele chegou à conclusão que existem 5 elementos fundamentais que garante efetivamente aquele time vai ter uma alta performance. E os 5 elementos são
primeiro deles, segurança psicológica. Esse é o mais importante. Segurança psicológica, que significa que as pessoas estão confortáveis em tomar risco no time sem se sentir inseguro ou constrangido. Ou seja, simplesmente as pessoas conseguem dar a sua opinião e elas não vão ser julgadas. Pode ser avaliada a opinião, o fato, mas não a pessoa. A pessoa não vai ser julgada por quem está dando aquela opinião. Então, quando um líder consegue promover segurança psicológica, ele consegue promover trabalho em equipe também. Aí as outras 4 habilidades é interdependência, significa que uma pessoa pode contar com a outra para poder entregar o trabalho. Estrutura e clareza, ou seja, se todo mundo estiver remando para a mesma direção, vai ser difícil, porque tem um monte de crise no meio do caminho. Mas se cada um estiver remando para um lado, então, aí vai ser praticamente impossível. Então, as metas, os papéis, responsabilidades, todos os planos estão claros, tanto o que eu tenho que fazer, o que minha área tem que fazer e o macro da companhia, da organização, da empresa. Esse entendimento é fundamental. 4º item é o significado do trabalho. A pessoa está trabalhando com algo que é importante para si. A pessoa se identifica que aquilo tem um significado para ela. O propósito da organização está conectado com o seu propósito pessoal. Aí essa pessoa vai trabalhar em equipe, vai trabalhar com você pelo resto da vida. E o 5º é o impacto. Não só tem a ver com o que ela gosta, como efetivamente gera um impacto muito grande. Normalmente os impactos são medidos pelo cliente, mas não apenas, tem outros stakeholders também. Às vezes você melhora a vida de um fornecedor, o próprio time também gera um impacto positivo, o meio ambiente, a sociedade, alguma comunidade. Então todos os stakeholders são impactados positivamente e isso faz com que esse time tenha alta performance. Se tiver que focar em foca em segurança psicológica, que é você promover autenticidade, as pessoas poderem ser quem elas quiserem e elas vão ser julgadas não pela pessoa, mas sim pelas opiniões e pelas ações que elas tiverem, ou seja, contra fatos não há argumentos. Então, essas são as recomendações do Google que eu considero super relevantes para poder montar esse trabalho em equipe. Eu acho que esses pontos são muito bons, né? Porque se você tem a sua loja ou o seu restaurante, você tem lá seu grupo de 5, 10 colaboradores, você seguir esses pontos, né? Isso é muito importante para que você crie um ambiente, né, onde todos os seus colaboradores estejam sempre fazendo o máximo que eles consigam e estejam se desenvolvendo também, porque dessa forma, no final, o restaurante, a empresa vai ser melhor, né? E o cliente também vai sair mais satisfeito e ao longo do tempo ele vai preferir, né, o seu restaurante onde ele é bem atendido por pessoas que estão felizes do que um outro onde, enfim, não tem essa, digamos que essa mágica, né? Que é ver todo mundo trabalhando junto para oferecer a melhor experiência para o cliente. Muito legal. Vou mudar um pouco aqui, né? Essas habilidades que a gente tem falado, que eu acho que uma coisa que tem muito impacto, e praticamente todo empreendedor precisa lidar na vida profissional, na vida pessoal também, é a negociação, né? Muitas relações são relações de negociação e às vezes a gente nem sabe disso, mas até as relações de negociação, né? Você geralmente tem como ter um resultado melhor do que o que você obtém geralmente, né? Que você vem obtendo. E então, quando você está negociando uma compra com um fornecedor ou quando você está fazendo uma negociação com o seu time, né? E eu acho que negociar é uma arte, né? Você pode ir muito bem, você pode ir muito mal, você pode estar sempre se desenvolvendo nisso e os retornos podem ser muito importantes. Fábio, se você pudesse falar para a gente o que são, né, os pontos que fazem você se desenvolver e vencer nas negociações ao longo do tempo. Legal. Eu considero também que negociação é uma arte, mas tem muita ciência também envolvida na negociação. Ou seja, você pode sempre ter o seu estilo de negociador, mas o ambiente, a situação em que você está inserido, as pessoas, o contexto, pode te ajudar tendo algumas técnicas para sair dessa. Por isso, inclusive, que eu acho que soft skill não tem nada de soft, porque a negociação é quase uma soft skill hard, então, efetivamente. E a gente começa a negociar... Técnica, né? Também exatamente. Tem uma técnica. Total.
E a gente começa a negociar, se a gente olhar na nossa vida, a primeira vez que a gente negociou foi quando a gente nasceu, começou a chorar pelo leite da nossa mãe. É uma forma que nós estamos ali negociando por aquele precioso alimento desde a época de bebê. Então, negociação tem muito a ver com influência. Então, porque você vai negociar, você deu exemplo, vai negociar com o fornecedor, vai comprar um apartamento, vai comprar um carro, você vai ter um processo de negociação. No final do dia, vai chegar no número, que é o preço pelo qual você vai comprar ou vender um determinado ativo ou serviço. Mas tem, entre você começar a negociar e chegar nessa oferta final, é todo um jogo de influência. Como que você consegue obter informações da outra parte para que essas informações sejam relevantes para você conseguir obter credibilidade para, então, direcionar a negociação para o caminho que você deseja, normalmente com preço melhor, com condições melhores, com um escopo maior, de acordo com o que você está negociando. Então, o elemento-chave de um bom negociador é saber fazer perguntas. Em especial, perguntas do tipo aberta, que são aquelas perguntas que começam com porquê e como. Porque ao fazer isso, você dá espaço para escutar o que a outra parte está te falando e, com isso, obter informações preciosas que depois você vai utilizá-las para poder direcionar a negociação. Muitas vezes o pessoal confunde negociação com blefe, com, às vezes, até mentira, porque isso eventualmente pode acontecer no meio. A minha sugestão sempre é nunca abrir mão dos seus valores. Então, e toda negociação, por mais que seja uma questão transacional, estou comprando, você está vendendo, nunca mais vou te ver na vida, eu acredito que toda negociação é de longo prazo. Porque talvez eu nunca mais veja aquela pessoa na vida, mas de repente daqui a pouco a pessoa me indica para uma outra coisa, vai comprar, a vida dá uma reviravolta, e o principal elemento que você não pode abrir mão quando você está negociando, você tem que preservar, é a sua reputação. O longo prazo, que tem a ver com o seu caráter, com a percepção que as pessoas têm de você. Não quer dizer que você não possa ser um pouco mais duro dependendo da negociação, mas contanto que isso não afete seus valores e sua reputação. Porque você pode até ganhar numa negociação de curto prazo, mas se mantiver dessa forma, no longo prazo, que é o que nós todos estamos aqui, você acaba perdendo. Então, a habilidade de negociação passa por saber fazer boas perguntas, direcionar a negociação para o caminho que você quer, obter essas informações da outra parte e, consequentemente, vai aumentando sua credibilidade para que você influencie e que você possa não prejudicar a sua reputação. Uma outra dica fundamental, normalmente a gente tem a tendência de querer negociar diretamente o conteúdo da negociação, a substância da negociação. Vamos negociar o carro? Qual é o preço? Quais as condições de pagamento? A sugestão é que antes de você negociar a substância, negocie o processo primeiro. Então, o processo são todos aqueles elementos que impactam a negociação, mas que não estão relacionados diretamente ao objeto da negociação. Então, quem é o tomador de decisão, qual é o prazo, qual é o processo, como vai funcionar, tudo isso você pode negociar e isso vai eventualmente gerar um output, um resultado super melhor para você. E, fundamental, manter-se flexível, porque se você não consegue ir para um lado, você vai pelo outro, o cliente pediu um desconto, então, beleza, eu vou dar um desconto, mas então vamos fazer um contrato anual. Então, você consegue, tendo essa flexibilidade para poder encaixar, você vai ajustando e, com isso, aumentando a chance de fazer a negociação que seja boa para ambas as partes. Ambos têm que sair bem da negociação, porque se for ganha e perde, uma parte está perdendo, vai afetar a sua reputação de longo prazo. Então, esses são os principais conceitos de negociação, é fundamental para todos os empreendedores. Legal demais. Vabo, muito obrigado por ter participado do podcast com a gente. Gostaria de saber se você tem alguma mensagem final para deixar para, enfim, centenas de milhares de empreendedores, pequenos e médios, comerciantes, varejistas, empresários, sobre o que são, como continuar se desenvolvendo nessas N habilidades novas que as lideranças precisam saber para conseguir vencer. A minha mensagem final, primeiro agradecendo a oportunidade de estar conversando aqui com você e com todo mundo que está nos ouvindo e nos vendo. Então, a mensagem final
eu trago de uma pesquisa da Carol Dweck, pesquisadora Carol Dweck, e ela fala o seguinte: se você acredita que para você crescer na vida, ter sucesso, ser feliz, só depende de você mesmo, você tem mentalidade de crescimento. Agora, se você é uma pessoa que delega a terceiros a sua capacidade de crescer, evoluir, ser feliz e ter sucesso, terceiros sendo seus pais, seus professores, seu chefe, o governo, Deus, o universo, o acaso, então você tem mentalidade fixa. E as pessoas que têm mentalidade de crescimento, de acordo com a pesquisa dela, tendem no longo prazo a ser mais felizes e mais bem-sucedidas. Ou seja, acredite que você é capaz de melhorar em qualquer habilidade. Não acredite se alguém te disser que você não é capaz. Não necessariamente você vai ser melhor do mundo em tudo, mas você pode subir 1, 2, 3, 4 degraus em qualquer uma dessas ou outras habilidades que nós abordamos aqui nesse podcast. Foi um super prazer poder conversar com vocês. Estou à disposição também nas redes sociais para poder continuar conversando com a turma que tiver interesse, e contem comigo no desenvolvimento das people skills no nosso sistema educacional. Excelente. Pessoal, acho que tivemos aqui várias lições super importantes que aprendemos com o Vabo sobre o que são essas people skills, por que elas não são tão soft quanto a gente achava, né? O que são elas, o que é negociação, resiliência, se sair, o que é o conceito do antifrágil para a gente sair melhor das situações que de primeira nós vemos como situações muito, muito difíceis. Então, Vabo, muito obrigado por todos esses ensinamentos que você passou aqui para a gente. Muito obrigado e voltem sempre. E aí, curtiu a conversa? Se sim, deixe um like aqui no vídeo e se inscreva no nosso canal para receber notificação de quando os próximos episódios estiverem disponíveis. Também compartilhe esse vídeo com outras pessoas que vão gostar de assistir e aproveite para assistir os nossos vídeos que estão aqui do lado. Tchau, tchau!